Vamos hoje falar sobre o lançamento do livro Sonho Branco, Trilogia, de Eliane Veloso, que acontece na Livraria Cultura, no Paço Alfândega, nesta sexta-feira, dia 19, a partir das 7 da noite. Aqui nos estúdios, a autora do livro. Eliane, bom dia. Bom dia Roberto, bom dia aos ouvintes da Rádio Universitária. Antes da gente falar sobre a obra, vamos falar um pouquinho sobre você, né? Que está hoje em Minas Gerais, mas é daqui de Pernambuco. Eu sou pernambucana de Lagedo, a minha família toda reside aos redores de Recife, muita gente ainda lá no interior, e fazem praticamente 14 anos que eu moro em Belo Horizonte. E como é que foi esse contato com a literatura? Olha, na verdade eu sou fotógrafa, né? O trânsito com a literatura, eu acho que é quando a minha expressão, a minha vontade de dizer algumas coisas não cabem na fotografia. Aí eu tenho a rota de escape através da literatura. Eu acho que é meio que uma rota de escape para a minha expressão como artista, como criadora. Antes de Sonho Branco, você escreveu? Eu tenho algumas coisas, pequenas coisas escritas, mas nada publicado. Eu tenho um outro livro de fotografia chamado Tempos de Tempo, que foi impresso há mais ou menos 10 anos atrás. E essa ida para Minas Gerais, como se deu? Olha, na verdade, eu acho que de 1 a 7 anos de idade, eu morei em São Paulo. Meus pais moravam em São Paulo e eu acho que ficou uma saudade de uma infância no sudeste do país, no clima, na forma de vida, de alguma coisa diferente que ficou me faltando, e aí eu voltei para lá, eu acho que para resgatar essa coisa que ficou lá na infância, que de certa forma eu fui tirada de lá. Durante a minha infância, eu acho que talvez fosse, eu não consigo compreender plenamente isso ainda, mas talvez fosse um lugar que eu teria ficado a minha vida toda. E aí eu voltei para o Sudeste, eu acho que para resgatar essa coisa que eu deixei lá, esperando por mim, de alguma maneira. Sonho Branco tem uma relação direta com o plantio e a colheita, além da distribuição do algodão. Sonho Branco eu comecei com um pequeno projeto para homenagear meu avô, porque eu colhi algodão com meu avô em Lagedo, no interior de Pernambuco. E surgiu com uma vontade de homenagear meu avô. Eu busquei perto de Minas Gerais, perto de Belo Horizonte, onde teria uma plantação de algodão mais próxima, e era em Oliveira. E aí eu fui lá durante a preparação da terra, o plantio, a florada e a colheita do algodão. Essa parte do projeto eu fiz uma pequena exposição no Museu do Homem do Nordeste aqui no Recife, e fiz também uma pequena exposição na Galeria do SESI Minas em Belo Horizonte, dessa primeira parte, antes desse projeto se transformar nessa coisa maior que virou uma trilogia. Uma exposição fotográfica? Somente com as fotos do projeto, Uhum. Aí, depois desse passo, você avançou para... Olha, isso aqui vai render um livro... Não, depois desse passo, Roberto, me avançaram, eu não avancei. Depois desse passo, eu tive um sonho, né? O meu projeto anterior chama-se Tempos de Tempo, que eu trato das questões referentes ao tempo. Uhum. Depois dessa exposição, dessas duas, era mostra com 20 fotos, dessa primeira parte do projeto, essas fotos que eu fiz em Oliveira, em Minas Gerais, eu tive um sonho. Eu estava dormindo, não é sonho de artista que a gente sonha acordado muitas vezes, né? Todas as pessoas acham que sonham também acordadas. Eu tive um sonho onde as pessoas eu estava desesperada para sair de um determinado lugar e alguém me perguntava quem é Catherine Kitten. Perguntaram 4, 5 vezes a mim quem era essa mulher. Eu acordei tão desesperada porque eu tinha que descobrir quem era essa pessoa que anotei o nome dela e joguei no computador, no site de pesquisa. Eu não fuço muito a internet porque eu tenho uma certa dificuldade visual. Então, eu não fico fuçando e indo atrás das coisas que eu realmente não preciso. O primeiro site que eu achei com o nome dela, da forma que eu tinha escrito, eu abri, era um texto do filho mais novo dela, que até então eu não sabia quem ela era, nem o filho, que ele falava dos tempos de mudança da família quando eles se mudaram de Nebraska para Slayton, no Texas, nos Estados Unidos. Ele fala dos trens, que a cidade foi fundada por uma companhia de trens, e ele fala da plantação de algodão.
3 projetos muito importantes de fotografia de arte na minha vida eram Os Tempos de Tempo, que trata da questão do tempo, um Travessão, que foi uma viagem que eu fiz pela via férrea entre Ouro Preto e Belo Horizonte, caminhando, e o projeto do algodão. Então, esses 3 projetos meus estavam nas memórias desse sujeito, desse americano, que eu achei através dessa pergunta que me foi feita nesse sonho. E aí eu pensei que estava ficando louca, né? Eu digo, não é possível, eu tenho que dividir isso para ver se depois eu acredito em mim mesma. E aí eu comecei a passar e-mail para os meus amigos contando essa história. E aí eu acabei indo lá para o Texas. Essa mulher, Catherine Kitten, morreu em 1937. O Ray Kitten, que foi a pessoa que escreveu as memórias, tinha morrido em 96, eu estava em 2006. E aí eu saí juntando as peças, acabei indo para lá, essa família me recebeu em casa, e eu fui fotografar a plantação de algodão dessa família, que desde o início do século passado eram plantadores de algodão nessa cidade, na área de Slayton, no Texas. Uhum. E aí teve essa grande transformação que não foi escolhida por mim, né? Foi escolhida pelo mundo onírico, de alguma forma. E depois que eu voltei do Texas, eu fiquei numa grande inquietação que o projeto não estava terminado e sem saber o que era. E aí, a segunda exposição do Sonho Branco, que foi em Cataguases, eu fui fazer essa mesma exposição das primeiras fotos ainda, porque as fotos que eu fiz no Texas não tinha como ainda expor. E aí, quando eu fui para Cataguases fazer a segunda exposição, eu pergunto ao pessoal, porque lá são 2 fábricas de algodão, tecido de algodão, e uma galeria. Eu pergunto, onde vocês compram algodão? Aí o cara da fábrica, que são irmãos, o cara da galeria é irmão da fábrica, do gerente de compras da fábrica. Passa um e-mail para ele, comigo na sala dele, na frente do computador. Onde a gente compra algodão? Aí ele responde, no sul dos Estados Unidos e na África. Ele falou, nos Estados Unidos eu já fui para o Texas, onde eu já tinha ido, né? Uhum. Onde eu já havia ido lá. Aí eu mando a pergunta onde? Na África. Aí, se eu já estava saindo, fui embora. Ele me manda um e-mail. Quando eu chego em casa, que abre o computador, tem Costa do Marfim, outro país e Togo. Quando eu vi a palavra Togo no meu computador, aí eu falei, é lá que eu vou. É lá que está o Sonho Branco. Aí, quando a África surgiu no Sonho Branco, o projeto foi transformado numa trilogia, onde eu chamo a jornada familiar As Coisas do Brasil, a jornada espiritual, esse chamamento, né, de uma certa forma, que veio no meu mundo onírico, que eu acabei indo ao Texas, e a jornada ancestral, o resgate da nossa ancestralidade africana. E aí, nesse processo todo, eu vinha escrevendo pequenas histórias de algodão, que tratam mais relacionadas à minha própria família. Aí eu escrevi as coisas do meu processo criativo e a experiência do Texas. E, ao ir para a África, eu fiz um diário de África, que as coisas... o Togo fica mais ou menos, se a gente juntar os 2 continentes, a América do Sul e o continente africano, a gente colar, fica praticamente ligado ao Nordeste, quer dizer, a terra é a mesma, meio partida em 2 partes. E aí, com a ida da África, eu fiz esse diário, que é de reconhecimento de algumas coisas da nossa cultura que estão lá, das minhas impressões sobre estar do lado de lá, na nossa terra ancestral. E aí, nesse momento, se transformou em nessa grande trilogia. E aí começou a ficar inseparável imagens e textos. Aí o único destino apropriado para isso era esse livro que junta as 2 coisas. Junta a parte literária e a parte fotográfica. Juntando todo esse tempo para as viagens e também pesquisa, você levou quanto tempo para elaborar o Sonho Branco? São 8 anos. 8 anos? São 8 anos, 8 anos, porque talvez ele tenha se arrastado por questões financeiras, porque ele não teve patrocínio nenhum para fazer o projeto todo, inclusive o livro. E talvez ele tenha se estendido pela minha maturação mesmo, e o processo de maturação com relação ao projeto. E é uma apresentação, diga-se, registre-se, que é uma apresentação de nível, né? Não foi fácil produzir um livro como esse aqui, não é? É uma apresentação de qualidade, né? Para quem pretende ter o contato com o livro, né?
Mas conclua, desculpe, eu interrompi você. Não. Foi ótimo você ter falado que nessa coisa da qualidade, né? Porque aí o processo... o livro é bilíngue, né? Ele está em português e inglês. E aí eu mesma fiz a tradução, quer dizer, eu me responsabilizei pelas duas partes e aí foi chamado, né? Eu consegui uma pessoa nativa da língua inglesa para fazer a revisão junto comigo no meu próprio computador. E aconteciam umas coisas muito interessantes, porque pela forma que eu queria falar e a forma que seria, entre aspas, talvez mais correta de dizer alguma coisa. E eu, no inglês, eu não abria muito mão da forma que eu queria dizer, mesmo que ela tivesse um pouco uma coisa mais pessoal e menos técnica. E aí, depois teve uma outra pessoa que fez a revisão do inglês, do português, e aí, no momento de montar isso tudo, né, um layout legal para o livro também virar um objeto de arte. Há uma peculiaridade da língua portuguesa, da nossa brasileira, que são as expressões idiomáticas, né? Uma vez emprestei um dicionário de expressões idiomáticas para um alemão, casado com uma prima minha. Ele disse: eu não vou devolver, porque isso aqui era toda a dificuldade que eu tinha para evoluir na fala no Brasil, né? Às vezes chegava, a situação está de tal forma. Aí ele ficava perdido, porque nós brasileiros utilizamos muito, né, essas expressões para identificar situações. Mas a sua preocupação era criar uma certa fidelidade entre o que você estava dizendo para o lado de cá e aquilo que você estava colocando lá. Ai, Roberto, mas foi muito difícil. Tem um momento aí que eu falo oxi. Como é que você traduz em nenhuma outra língua do mundo esse oxi, entendeu? Esse oxi bem pernambucano, essa forma bem... muito, muito pernambuquês de falar. Que alguns pernambucanos tentam dizer ô gente e fica meio estranho, né? Fica muito estranho. Ô gente, né? Ô gente. Fica muito estranho. Mas a ideia é lançar lá fora também? Já tem alguma perspectiva? Olha, na verdade, eu vou aproveitar para falar o que é que aconteceu até agora, né? Sim. A gente fez em janeiro, que eu estava aqui, a gente fez uma coisa que a gente chamou Ritual de Passagem, onde eu fiz uma dinâmica de grupo e apresentação do livro na UBE, onde eles me receberam muito bem lá. União Brasileira de Escritores. União Brasileira dos Escritores. E a gente fez esse ritual de passagem em janeiro, porque eu queria também que algumas pessoas em Pernambuco já tivessem esse livro antes do lançamento. Que algumas pessoas agora já têm uma opinião formada sobre o Sonho Branco. Uhum. E isso foi feito na UBE em janeiro. Agora, em março, eu lancei no 3º Festival de Fotografia de Tiradentes, em Minas Gerais. Foi lançado o livro lá. E agora, esse é o 2º lançamento do livro em si e é o primeiro lançamento em Pernambuco. Porque você também vai dar lá na Cultura uma palestra sobre processos criativos. Está previsto isso na Noite de Autógrafos? A Noite de Autógrafos está prevista a palestra sobre processos criativos, onde a tentativa é a gente desvendar isso, se é realmente um mistério criar alguma coisa ou se é uma coisa mais simples que todo mundo poderia... Todo mundo é, na verdade, criativo. Ter confiança, né, de lançar, né, de adotar um processo criativo. Às vezes as pessoas guardam, ficam inibidas, né, de revelar um processo criativo. Não sei, a gente passou por um processo ditatorial, não está tão distante assim, né? Talvez isso pese. Mas veja bem, tem cara de cinema? Tem cara de cinema isso aqui que você produziu? Você imagina que poderia render um filme? Tem sim, tem cara de cinema e tem alguém que deu... Porque no livro também tem algumas opiniões sobre essa história do meu sonho. Tem algumas opiniões de várias pessoas espalhadas no Brasil todo que... Da minha ida ao Texas também tem opiniões dessas pessoas no próprio livro, no processo. E tem, inclusive, uma das opiniões que fala isso daria um grande livro e um grande filme, né? O livro eu me encarreguei já de fazer, né? O livro, assim, acho que a gente se encarregou, porque tem trabalho de muita gente aí, trabalho voluntário, e para poder conseguir realizar o livro. Agora, daria um grande filme. O filme é outro sonho, não é?
se torna outro sonho. O sonho do sonho branco trilogia, né? Porque é algo que para realizar precisa de muito mais recursos, né? De toda uma estrutura. Mas tá aí, né? A obra tá aí para que as pessoas analisem, né? Consultem. Tá aí lançada, né? E assim, eu acho que eu estou aberta à discussão da possibilidade de em que caminho ele enveredaria, né, para se transformar em um filme. Mas eu acho que tem sim, tem espaço, tem uma história meio fantástica, né? Uma história que eu acho que a história da trilogia do Sonho Branco é uma história de resgate familiar, né, de resgate da história dos plantadores de algodão. Eu uso a história da minha própria família como representando isso. Eu não falo de mim, né? Eu não falo da minha própria família, eu falo de inúmeras milhares de pessoas, né, que plantam há mais de 8.000 anos o algodão é plantado no planeta Terra. Então, de uma certa forma, isso representa minimamente essa grande família universal, né, que planta e que já plantou algodão. Tem uma coisa mais mística, né, esse grande mistério do mundo onírico, da mente humana, né, dos chamados e etc. Tem essa história mais espiritualizada, ela não religiosa, mas espiritualizada. E tem esse grande reconhecimento, esse grande resgate do continente africano como a nossa terra-mãe e da própria africanidade do povo brasileiro. Eu acho que isso está bem entranhado na trilogia do Sonho Branco. Está bem caracterizado, né? Está sim. Vamos então renovar o convite. Você própria pode convidar, na sexta-feira, dia 19. Sexta-feira, dia 19, às 19 horas, né? 19 fica fácil de gravar, na Livraria Cultura do Paço Alfândega, onde eu vou fazer uma conversa sobre processo criativo. E lançar o Sonho Branco Trilogia. Eliane Veloso. Obrigado por ter vindo. Muito obrigada, Você Roberto. quer deixar algum e-mail para contato? Eu posso deixar sim. O meu e-mail é contato@Eliane Veloso, Eliane, no começo e no fim, Veloso com Z de zebra, zo.com. contato@elianeveloso.com. Sim. O site meu ainda está em construção, não dá para passar para vocês, não. Obrigado por ter vindo. Muito obrigada, Roberto. Muito obrigada mesmo. Conversamos com Eliane Veloso, autora do livro Sonho Branco Trilogia.